Você já sentiu que seus sonhos estavam desmoronando? Que tudo aquilo que você planejou com tanto carinho simplesmente virou pó diante dos seus olhos? Aquela sensação de ser esquecido, traído e até de se perguntar: Deus, onde é que você está em meio a tudo isso? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A história que vou te contar hoje é sobre um jovem que viveu exatamente isso. Ele se chamava José, e sua jornada nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios e dolorosos, Deus está silenciosamente tecendo um plano perfeito. José era apenas um rapaz quando recebeu de Deus sonhos grandiosos. Sonhos que falavam de liderança, de honra, de um propósito extraordinário. Ele via feixes de trigo se curvando diante do céu, o sol, a lua e as estrelas o reverenciando. Eram promessas divinas, cheias de esperança. Mas, como muitas vezes acontece, a revelação do sonho atraiu a inveja daqueles que estavam mais próximos. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ciúme, não suportaram a ideia de vê-lo prosperar. E o que eles fizeram? O impensável. Venderam o próprio irmão como escravo. Imagine a cena. Num instante, José era o filho amado, protegido pelo pai, vestindo uma túnica colorida que simbolizava esse afeto. No instante seguinte, ele estava sendo arrancado de casa, jogado em um buraco e depois vendido a mercadores que o levaram para uma terra estranha, o Egito. Aquele jovem sonhador agora era apenas uma mercadoria, sozinho, longe de tudo e de todos que amava, sem entender o porquê de tanto sofrimento. Quantas vezes, no silêncio da noite, José não deve ter clamado: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Onde estão os teus sonhos agora? E talvez essa seja a mesma pergunta que ecoa no seu coração hoje. No Egito, a vida de José não melhorou. Pelo contrário, os testes se intensificaram. Ele foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó. E ali, mesmo como escravo, José decidiu fazer a diferença. Ele trabalhou com tanta dedicação e integridade que Deus o abençoou e ele prosperou. Potifar viu isso e confiou toda a sua casa a José. Parecia que as coisas estavam melhorando, certo? Mas a provação ainda não havia terminado. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a retidão de José, tentou seduzi-lo. Dia após dia, ela insistia, e dia após dia José se recusava, dizendo: como poderia eu cometer algo tão terrível e pecar contra o meu Deus? Sua fidelidade, no entanto, foi recompensada com uma calúnia. Acusado injustamente, o jovem que se manteve puro foi jogado na prisão. Pense nisso, da cisterna para a escravidão, da escravidão para a prisão, cada vez mais fundo no poço. Naquele calabouço frio e escuro, o que restava dos sonhos de José? Ele poderia ter se revoltado, se enchido de amargura, desistido de Deus. Mas ele não o fez. Mesmo na prisão, ele não deixou de confiar. Sua atitude era de serviço. Ele começou a ajudar o carcereiro e logo Deus o honrou novamente. E ele foi colocado como responsável por todos os outros prisioneiros. Foi na prisão que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Ao copeiro, ele previu a restauração e pediu apenas uma coisa: quando tudo estiver bem com você, por favor, lembre-se de mim. Mas, adivinhe, o copeiro foi liberto, voltou ao seu posto e esqueceu-se completamente de José. Mais 2 anos se passaram. 2 longos anos de espera, de silêncio, de esquecimento. Talvez você esteja nesse lugar de espera hoje. Você fez tudo certo, se manteve fiel, orou, confiou, mas a porta não se abriu. A promessa parece mais distante do que nunca. É nesse ponto que a história de José se torna um farol para nós. Porque José sabia, e nós precisamos nos lembrar, que os atrasos de Deus nunca são negações, são preparações. Cada dia na prisão, cada injustiça sofrida, estava forjando o caráter do líder que o Egito precisaria. Deus
não estava atrasado, ele estava trabalhando. E então, no tempo perfeito de Deus, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi aí que o copeiro finalmente se lembrou daquele jovem hebreu na prisão. José foi chamado à presença do rei, e ali, de pé diante do homem mais poderoso da terra, José não tomou a glória para si. Ele disse: "Não está em mim, Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó." Com sabedoria divina, ele interpretou os sonhos e apresentou um plano brilhante para salvar o Egito e o mundo da fome que viria. Naquele dia, o sonho se cumpriu de uma forma que José jamais poderia ter imaginado. O jovem escravo, o prisioneiro esquecido, foi nomeado governador de todo o Egito, a segunda pessoa mais poderosa do império. Aquele que foi vendido por seus irmãos agora tinha o poder de salvar nações inteiras. E a história não termina aí. A fome levou seus irmãos, os mesmos que o traíram, a buscar comida no Egito. E diante de quem eles se curvaram para pedir ajuda? Diante de José, o irmão que eles pensavam ter eliminado para sempre. Quando finalmente se revelou a eles, o medo tomou conta dos irmãos. Eles esperavam vingança, retaliação. Mas o coração de José, moldado pela dor e pelo perdão de Deus, era diferente. E a resposta que ele deu é uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele disse: "Não temam, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para fazer o que se vê hoje, salvar a vida de muita gente." Que lição extraordinária! José entendeu que cada lágrima, cada noite na prisão, cada momento de solidão fazia parte de um plano muito maior. Ele viu a mão de Deus transformando a maior tragédia de sua vida no maior triunfo. Talvez você esteja no seu poço hoje, confuso, cansado, sem ver uma saída. Talvez você olhe para a sua vida e só veja as cicatrizes da traição, da injustiça, da perda. Mas eu quero que você ouça isto. A mesma mão poderosa que tirou José do poço e o colocou no trono está estendida para você agora. Deus nunca, jamais desperdiça a nossa dor. Ele é um mestre em transformar perdas em propósito, cicatrizes em testemunhos e lágrimas em força. Aquilo que hoje te machuca, que te faz chorar, que parece ser o seu fim, amanhã será o alicerce da sua maior vitória e do seu mais poderoso testemunho. A sua história ainda não terminou. O capítulo em que você está agora não é o final do livro. Deus está escrevendo os próximos parágrafos e eles são cheios de redenção, restauração e propósito. Confie no processo, mesmo quando não o entender. Permaneça fiel, mesmo quando for difícil. Sirva a Deus, mesmo no seu cárcere particular, porque no tempo certo, Ele vai te honrar, vai te levantar e vai transformar todo o mal que fizeram contra você em um bem muito maior. Se essa história poderosa da vida de José falou ao seu coração e renovou a sua esperança, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo, declarando com fé: "Eu confio no plano de Deus." Sua declaração pode encorajar outra pessoa que está precisando ler isso hoje. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreva aqui no canal Histórias Bíblicas Motivacionais, por Pequenos Profetas. Toda semana, trazemos uma nova história para te mostrar como a palavra de Deus continua viva, relevante e capaz de transformar completamente as nossas vidas. Obrigado por assistir e até a próxima.